O ritual do espelho que ativa a glândula pineal começa assim. Imagine uma porta blindada no centro do seu ser. Uma porta que sempre respondeu às súplicas como se fossem chaves enferrujadas. Você bateu, implorou, ajoelhou. A porta permaneceu fechada. Hoje eu vou te mostrar um outro tipo de chave. Um gesto direto, preciso, que não suplica, mas chama. Não é mágica instantânea. É um protocolo de alinhamento. Uma forma de restituir a conexão com aquilo que a tradição chama de fonte, a mônada, a centelha primordial. Esta é a proposta. Aprender a fazer uma chamada que ativa, por concentração e ressonância, o centro sutil que chamamos de glândula pineal, entendido aqui como um símbolo e um foco sensorial para a abertura do terceiro olho interior. Antes de avançar, esta é uma leitura, uma escola entre tantas. Quando eu citar imagens bíblicas, como Jesus operando cura ou a cena de Lázaro, apresento isso como uma leitura metafísica, uma interpretação que nos ajuda a entender o modo de operar da realidade mais sutil. Não faço promessas de cura física garantida, nem afirmo que quem seguir este ritual terá resultados automáticos. O que descrevo é uma prática de alinhamento, uma possibilidade de reprogramação interna que pode se refletir no exterior. Quando estiver pronto para começar, comente nos comentários esta frase simples como um ato de ancoragem. Eu ativo a mônada. Não é para o algoritmo. É um gesto simbólico. Declarar pública e para si mesmo que você está comprometido em aprender a chamar. A porta blindada. Porque a súplica falha. A forma convencional de oração, em muitas tradições, é uma postura de súplica e de dependência. Há grande valor nisso. Humildade, comunhão, entrega. Mas existe também um condicionamento que aprendeu a pedir de fora para dentro, como se a fonte estivesse distante e inacessível. Essa postura pode manter um circuito fechado. Você demanda, espera a resposta externa, volta a demandar. O que proponho é um movimento diferente, a chamada cirúrgica à sua origem. Não é arrogância, é reconhecimento. Na leitura que trago hoje, chamamos de matriz ou arcontes, as estruturas que mantêm o ser humano identificado exclusivamente com a matéria e com rótulos. Usei esses termos porque funcionam como metáforas para padrões de pensamento e condicionamentos que interrompem a comunicação interior. Não é necessário acreditar na historicidade desses nomes. O importante é reconhecer a dinâmica. Existe ruído, existem capas de identificação, há condicionamentos que reduzem sua percepção. Nessa mesma leitura, figuras como Jesus aparecem como operadores metafísicos, não para negar sua historicidade tradicional, mas para oferecer um padrão de ação. Quando a tradição fala sobre curas e ressurreições, podemos ler isso como restaurações do projeto original do ser, reparos no circuito que devolvem conexão entre a centelha e a fonte. Lázaro, por exemplo, é uma imagem potente, um corpo voltando a responder quando a chamada correta foi emitida. Nesta escola, entendemos essas narrativas como mapas de operação. Mais do que provas históricas únicas, são lições sobre como a chamada pode restaurar. As 3 chaves que ativam a chamada, para que a chamada opere com eficácia, ela precisa de 3 elementos encadeados: reconhecimento, autoridade e comando. Cada um tem um papel preciso. Reconhecimento. Saber com o corpo e não apenas com a mente que você é portador de uma centelha. Isso não é um choque intelectual, é uma sensação de reconhecimento, um arrepio interior que diz: isso sou eu. Sem esse reconhecimento, a chamada não encontra ponto de ancoragem. 2. Autoridade. Posicionar-se internamente como dono do próprio espaço sutil. Autoridade aqui não é dominação. É lembrar que você é um receptor ativo da mônada. É afirmar que você tem direito de pedir restauração do seu projeto original. 3. Comando. Emitir uma frase curta, clara e direta. A linguagem precisa ser operacional. Relatório de estado. Decreto.
Frases longas e sentimentalistas tendem a dispersar a energia. Frases concisas canalizam. A sequência prática, do preparo ao lançamento. Abaixo eu descrevo uma sequência que reúne os princípios já expostos. Lembre, o espelho é a âncora sensorial desta prática. Ele ajuda você a reconhecer a centelha no reflexo e a focalizar a atenção no ponto entre as sobrancelhas que chamamos de pineal. Traga um espelho ante você, luz suave, ambiente sem distrações. Não é necessário silêncio absoluto, apenas redução de estímulos. Preparação do ambiente. Escolha um lugar em que você não será interrompido por alguns minutos. Luz suave, temperatura confortável, uma cadeira ou banco que permita coluna ereta. Segure um espelho portátil à altura do rosto, distante de modo que você veja seus olhos com clareza sem esforço. Passo 0. Intenção. Declare para si mesmo, em voz baixa. Eu venho para fazer uma chamada de reconhecimento. Essa é uma pequena âncora. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o corpo assentar. Passo 1. Desconectar. Desconectar não significa combater pensamentos. Significa redirecionar a atenção. Observe os pensamentos como nuvens. Não os discuta. Faça 3 respirações longas e lentas, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, apenas para deslocar a energia do diálogo interno para a sensação do corpo. Imagine que a atenção se afasta do ruído como quem afasta a mão de uma superfície quente. Não lute. Passo 2. Deslocamento físico da consciência. Imagine um elevador interno que desce pela sua coluna. Visualize-o movendo-se do topo da cabeça até o centro do peito. Sinta-se migrando do excesso de cabeça para um lugar de presença. Se preferir, mentalize que a consciência desce alguns centímetros, encontrando um espaço mais denso, mais estável. Essa descida prepara o regulador cardíaco e o corpo energético para ouvir. Passo 3. Ressonância no peito. Ao chegar ao centro do peito, imagine um salão interior, um pequeno trono de luz onde a mônada repousa. Respire e permaneça ali alguns instantes. Sinta o pulso do coração como batida da conexão. A ressonância é um estado, nem esforço nem abandono, mas uma escuta firme. Nesse ponto, você já reduz bastante a influência do ruído exterior. Microprática com o espelho. Ancorando o reconhecimento. Atenção! Agora vem a parte que muda tudo. Prepare um espelho. Segure o espelho à altura do seu rosto. Olhe suavemente para seus olhos no reflexo. Não force o olhar. Não há cobrança de sentimento. Permaneça olhando até que surja um pequeno sinal, uma sensação de calor, um arrepio, um brilho na periferia dos olhos, ou apenas um reconhecimento calmo. Enquanto fixa o olhar, imagine que há uma pequena luz azul-violeta, ou a cor que te ressoe, concentrando-se no ponto entre suas sobrancelhas, atrás do espelho do rosto, onde descrevemos a pineal. Essa visualização não exige conhecimento anatômico. É um foco simbólico e sensorial. A própria imagem no espelho funciona como retorno. Ela confirma sua presença para você. Se sentir vergonha ou estranhamento, observe isso e volte a respirar. O espelho é um instrumento de verdade. Ele mostra que você existe, e dentro do seu rosto há uma centelha. Permita que o reconhecimento surja. Essa etapa prepara o terreno para a emissão do comando. Passo 4. Protocolo de fala. Relatório, comando. Quando a ressonância estiver estabelecida no peito e o olhar estiver ancorado no espelho, é hora do protocolo verbal. Mantenha a voz firme e curta. Modele como um relatório objetivo seguido do decreto. Um exemplo prático que você pode adaptar é: mônada, eu estou aqui. Minha centelha está ancorada no coração. Reivindico a autoridade que me cabe por natureza. A ilusão desta limitação se dissolverá. O alinhamento está comandado. Está feito.
Repita uma segunda vez com convicção, sem tentar intensificar emocionalmente. A clareza da sentença gera direção. Use palavras que tenham sentido para você, desde que mantenha a estrutura. Estado, place. Reivindicação de autoridade, place. Comando concreto. Importante: não coloque na frase promessas absolutas ou pedidos de controle sobre outras pessoas. Foque em sua restauração e alinhamento. Não declare garantias sobre cura física ou eventos externos. Diga que está comandando o alinhamento e permitindo que o processo se desdobre. Passo 5. Soltura e manutenção do estado. Depois de emitir o comando, solte. Não persiga evidências imediatamente. A tentação de verificar se funcionou é natural. Resista. A soltura é parte da operação. Coloque o espelho de lado, feche os olhos e permaneça em silêncio por pelo menos 1 minuto, sentindo a ressonância no peito. Se vier um pensamento crítico, isso não vai funcionar. Sou cético. Reconheça e retorne à neutralidade. As interpelações não são punições. Muitas vezes, são sinais de que o sistema reagiu. A oração de relatório e comando à mônada agora, se você quiser, pode dizer em voz dirigida à fonte, seguindo o formato de relatório BLAS, comando, em segunda pessoa, como um ato devocional operacional. Exemplo: mônada, aqui estou. Relato-me presente. Minha centelha está desperta no peito. Eu reivindico a minha autoridade natural. Permite que a luz se concentre no centro entre minhas sobrancelhas, alinhando percepção e presença. Ordeno a dissolução das camadas que me separam de minha origem. Que o alinhamento se estabeleça segundo o melhor desdobrar para meu caminho. Assim é. Essa oração é breve, afirmativa, e segue a lógica do protocolo. Ela não substitui cura médica nem aconselhamento profissional. É um gesto de restabelecimento interno. Defesa contra interferências, ruído, dúvidas e arcontes. Na prática, é comum que surjam resistências, pensamentos agressivos, sentimentos de medo, sensação de apagamento. Nesta escola chamamos simbolicamente essas interferências de arcontes, não porque a palavra prove algo histórico, mas porque serve para nomear forças e padrões que defendem o status quo. Quando ocorrer, lembre-se: dúvida é um sintoma de defesa. Não reaja tentando argumentar com ela. Desligue a atenção e retorne à neutralidade do peito. Ruído mental intenso pode significar que algo importante está sendo desalojado. Não é necessário se desesperar. Observe e permaneça no centro. Se surgirem imagens fortes ou emoções, permita que passem. Não haja impulsivamente. Se for preciso, respire e ancore no presente com cuidados práticos. Água, movimento suave, escrever algumas linhas. Sinais de manifestação, como ler o que vem depois. Não há uma linha temporal fixa para manifestações. Ainda assim, há sinais que costumam aparecer e que ajudam a interpretar o processo. Colapso, sensação de limpeza abrupta, como se algo tivesse caído. Pode vir acompanhada de cansaço ou desejo de dormir. Isso é muitas vezes um sinal de que padrões antigos foram soltos. Respeite o descanso. Eco. Sincronicidades sutis nas horas seguintes. Uma lembrança que ressurge. Um encontro breve com alguém. Uma notícia que fala a mesma linguagem. Esses ecos são pistas de que a chamada criou ressonância. Neutralidade. Talvez o sinal mais confiável. Uma calma desapegada, sem ansiedade por resultados. Quando você consegue seguir com sua vida sem buscar confirmação, é sinal de que o alinhamento ocorreu em outro nível. Avisos práticos e limites. Esta prática não substitui cuidados médicos, psicológicos ou jurídicos. Se há questões de saúde física ou mental, procure profissionais qualificados. Não use este protocolo como desculpa para evitar tratamentos. Também não o use para tentar manipular a vontade alheia. O foco é restauração interna e alinhamento pessoal.
Sugestões de repetição e integração. Você pode fazer este procedimento rápido do espelho diariamente por alguns minutos ou reservar um tempo mais longo uma vez por semana para uma prática mais profunda. A disciplina não garante resultados automáticos, mas constrói um hábito energético. Quanto mais você treina reconhecimento e autoridade, mais natural será a chamada. Exercício breve de ancoragem pós-ritual. Após a prática, escreva uma linha em um caderno. Uma frase que resuma sua intenção. Pode ser: eu ativo a mônada e me comprometo a manter a presença. Esse gesto simples cria uma ponte entre a experiência interior e a concretude da vida. Narrativas de referência. Jesus e Lázaro como imagens operativas. Quando falamos de Jesus como operador e de Lázaro como exemplo, fazemos isso como leitura metafísica. Imagine que os evangelhos, além de relatos, contêm mapas de operação. Ver a cena de Lázaro como um processo de chamada e restauração nos ajuda a compreender que, em outro nível, sistemas de correção podem ser acionados. Reitero, isso é uma interpretação entre muitas. Quem segue tradições que leem esses textos de forma diferente deve considerar esta proposta como uma via simbólica, não a única verdade. O que esperar emocionalmente? É normal sentir resistência, e também é normal que surja uma expectativa intensa. Trabalhe com neutralidade. Se vier ansiedade, respire. Se vier esperança desproporcional, ancore na intenção de desenvolvimento. A prática visa ampliar sua capacidade de presença, não prometer resultados espetaculares. Quando as mudanças ocorrem, muitas vezes são graduais e se manifestam em áreas que antes estavam bloqueadas. Encorajamentos práticos. Se sentir necessidade de apoio, converse com alguém de confiança sobre sua experiência, sem tornar isso uma busca por validação imediata. Não abandone rotinas de autocuidado, sono, alimentação, movimento. Se perceber reações físicas fortes após o ritual, reduza a intensidade e procure orientação profissional se necessário. Últimos conselhos, antes de encerrar. Use o espelho como um aliado de verdade, não como espelho da vaidade. Ele serve para ancorar o reconhecimento de que há uma centelha. Encare a pineal, neste contexto, como um símbolo de foco e sensibilidade. Algo que você pode treinar com atenção e visualização. Não confunda a imagem com anatomia comprovada. Aqui, falamos de prática energética e de percepção. Se você já experimentou um arrepio de reconhecimento, um pequeno lampejo de presença, isso é um excelente sinal. Se não sentiu nada na primeira vez, não se frustre. Repita com gentileza. Algumas pessoas percebem resultados sutis na primeira sessão, outras ao longo de semanas. O tempo não é prova de eficácia nem de falha. É apenas um indicador de ritmo pessoal. Fechamento e chamada final. Esta foi a introdução e o protocolo do ritual do espelho que ativa a glândula pineal, uma prática de reconhecimento, reclamação de autoridade interior e emissão consciente de comando, ancorada pela visualização no espelho e pela ressonância do peito. Trata-se de uma via entre várias, uma escola de trabalho interior que busca restituir contato com a fonte. Use com responsabilidade, compaixão por si mesmo e senso crítico. Se você gostou desta prática e quer aprofundar, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas orientações e versões mais detalhadas desses protocolos. Volte a este vídeo quando quiser praticar. Repita o exercício com calma e respeite seu ritmo. E lembre-se, a intenção clara, a disciplina gentil e o respeito aos limites pessoais são os melhores aliados numa jornada de despertar. Que a sua chamada encontre resposta na medida certa para o seu caminho. Eu te vejo nesse processo. Pratique com coragem e com humildade, e permita que o alinhamento se dê do modo mais sábio para você.